É sempre com muito carinho que eu cumprimento os amigos e irmãos e, muito inspirado no nosso irmão Francisco de Assis, dizer como ele dizia quando ia pronunciar uma breve palestra: que Deus vos dê paz e bem. Nossa breve reflexão com os senhores hoje se centra no capítulo de O Livro dos Espíritos acerca da lei de progresso e evolução. Por isso eu dei genericamente o título a esta palestra de Evolução Humana e Promessas Evangélicas. Evolução humana e promessas evangélicas. Hão de se lembrar aqueles todos nascidos no século XX. Eu sei que não é muito confortável dizer que nós somos do século passado, mas grande parte que está aqui é do século passado, recém-findo, né? Século XX. E todos que vivemos o século XX nos lembramos de que no último quarto do século XX, nos últimos 25 anos do século XX, as pessoas mais atentas, as pessoas mais observadoras, não deixavam de ter para si um certo desapontamento com o mundo contemporâneo. Porque, afinal, era um século que ia se findando, respondendo por 82 conflitos armados de grande proporção. Era um século no qual se registraram 2 guerras mundiais. Era um século que registrava também 13 genocídios, 13 extermínios brutais, não só de judeus, mas de russos mesmo. Os gulags foram criados por Stalin, e o filósofo, o historiador francês Alain Besançon diz-nos, num livro muito bonito intitulado A Infelicidade do Século, que provavelmente nos gulags tenham sido exterminadas de 85 a 100 milhões de criaturas humanas. Então, muitos foram os genocídios. Começaram em 1915, o genocídio de armênios, feito pelos turcos otomanos, e aí se foram desencadeando em número de 13 genocídios até ao último quarto do século XX. Sobravam-nos razões para desapontamento, porque neste mesmo século XX desenvolvera-se essa coisa monstruosa que nós às vezes não percebemos a sua monstruosidade, chamada sociedade de consumo, na qual as pessoas são avaliadas por quanto podem consumir e eventualmente exibir, na qual as pessoas que sofrem desemprego sofrem agora duplamente, porque além da falta de recursos materiais, os desempregados, frequentemente são considerados uma espécie de, me desculpem a expressão, de lixo social. Então, esse desapontamento se acentua, dizia, com a sociedade de consumo, aquela que eu sempre lembro de Dom Pedro Casaldáliga, o ex-arcebispo de São Félix do Araguaia, um grande poeta espanhol, que resumia a sociedade de consumo em uma frase. Ele dizia: a sociedade de consumo é aquela na qual as coisas valem cada vez mais e as pessoas cada vez menos. A banalização da sexualidade, que é alguma coisa que André Luiz coloca no ápice da importância civilizatória, a sexualidade, a banalização da sexualidade, a licenciosidade excessiva, todas essas coisas nos desapontavam no último quarto do século recém-findo.
Violência social muitíssima, porque organizou-se o crime organizado. Eu quero ser bem tautológico. Organizou-se o crime organizado, porque ele era organizado, mal organizado antes. Mas agora, graças à informática, graças a 113 paraísos bancários e fiscais em volta do planeta, o crime organizado, ninguém pega. Sejam políticos ou não, que levam muito dinheiro, esse dinheiro, cada vez que se obtém autorização da soberania de um país, por exemplo, a Inglaterra, com as ilhas lá onde disseram que havia depósitos do nosso ex-governador Maluf, toda vez que se obtém a licença para se investigar lá, com um dedilhar de computador, aquela fortuna pula lá para o outro lado do mundo. Então, o crime organizado agora se organiza de uma maneira assustadora. No início do século XX havia uma máfia. Havia uma máfia na Itália, pois hoje nós temos 19 máfias em atuação. A respeito de nós próprios, a máfia que toma conta de todo o continente americano, da América do Norte, do Alasca até o sul da Patagônia, é a Cosa Nostra, chamada Cosa Nostra. E tem 3 máfias turcas, 3 máfias japonesas, e assim vão se multiplicando até o número 19 máfias em atuação, já no final do século XX, e agora com mais intensidade. Esse crime organizado mobiliza, meus senhores e minhas senhoras, meus amigos queridos, esse crime organizado mobiliza, já se calculou, o PCB, que não é Partido Comunista Brasileiro, é Produção Criminal Bruta. A produção criminal bruta está hoje avaliada em 800 bilhões de dólares ano. 800 bilhões de dólares por ano. Sendo que cerca de 410 bilhões de dólares são empregados numa coisa que infelicita todo mundo e muitas famílias, que é o narcotráfico. O que era desapontamento? No dia iniciado o século XXI, em 11 de setembro de 2001, esse desapontamento foi transformado em pânico, com os ataques às Torres Gêmeas de Nova York, lá o ataque ao World Trade Center, em que numa manhã morreram 3.000 e tantas pessoas. Num ataque terrorista, morreram 3.000 e tantas pessoas, sem computarmos todas as que estavam dentro dos aviões sequestrados. Então é interessante que eu fazia palestras, meus caríssimos irmãos, eu fazia palestras sobre a lei de evolução e quase que infalivelmente terminava a palestra, sobretudo jovens, vinham, me cercavam na mesa e diziam: mas escuta, de que evolução você está falando? Porque está tudo pior. Está tudo pior. A banalidade do sexual, a violência social, enfim, está tudo pior. De que evolução você está falando? Nós não inventamos as crises. As crises são dados históricos. E vejam que a história se processa por fluxos, que são momentos suaves da história, e crises. Aí ela entra em turbulência, como está neste momento, em grande turbulência no mundo, no nosso continente, no nosso país, né? Quando às vezes essa crise não adentra nossas famílias, né? O fato é que foi encontrado um papiro egípcio de mais de 4.100 anos, e nesse escrito de um escriba egípcio, ele está descrevendo a nós agora.
há 4.100 anos aproximadamente. Escreve o egípcio: os saqueadores estão por toda parte. Os campos não são lavrados. E uns dizem aos outros: não sabemos o que acontece ao nosso país. O país gira como um torno de oleiro em desnorteamento. Roubam-se detritos dos chiqueiros, porque todos ou quase todos têm fome. Arrombam-se as repartições do Estado para roubar os registros dos escrivães. O segredo dos reis é posto a nu. Os que são mais assassinam os que são menos. Oh, que os homens acabassem na terra, nenhuma mulher concebesse e nada mais nascesse. É quase doloroso a gente ter que admitir que esse texto foi escrito há 4.100 anos, porque na realidade ele nos descreve, em grande medida, ele nos descreve neste momento. Mas quando esses questionamentos eram feitos, mas de que evolução você está falando? Porque está tudo pior e tal. Eu fiquei com aquilo rodando na minha cabeça. Aí um colega de universidade, um historiador de primeiro plano, né? Professor Rui Machado, eu cheguei: Rui, socorro. Eu preciso ter uma visão da história humana. E você, ninguém melhor do que você para me facilitar isso. Por quê? Porque está sendo feito esse questionamento, que evolução é essa, que não se vê o resultado dela e tal. E ele disse: olha, uma coisa eu já lhe adianto, mas eu vou lhe arrumar textos para fundamentar isso. Apesar de todas as crises vividas pelo ser humano em várias fases da história, a evolução ascendente do ser humano é um dado absolutamente concreto das histórias dos historiadores. Depois ele me arrumou textos e tal, foi maravilhoso ter feito esse passeio, que afinal até que resultou num livro que em 2003 eu publiquei com esse título: Evolução Humana e Fatos Históricos. Aqui está a documentação de que há evolução, e tem havido, e haverá, apesar de todas as crises vividas pelo ser humano na sua história. Mas é preciso nós olharmos para a nossa esperança, mesmo na nossa sociedade enferma. E eu gosto especialmente da palavra enferma, em vez de doente, eu gosto da palavra enferma, porque ela vem da expressão latina infirmus, aquilo que perdeu a firmeza, está debilitado, está com as pernas bambas. Então, enfermo é isso, é aquele que está debilitado, é aquele que precisa de algum socorro, porque está se enfraquecendo cada vez mais. Mesmo neste panorama de enfermidade social, de patologias sociais, mesmo neste panorama de enormes dificuldades mundiais, dificuldades nossas, no nosso país, dificuldades, enfim, que se multiplicam, apesar disso, há a voz de uma esperança que precisa ser ouvida, e disso trataremos um pouco mais adiante. São muitas as doenças da nossa sociedade. A crise na estrutura das famílias é uma das doenças mais sérias no nosso tempo. Algo vai ter que ser muito profundamente repensado acerca da estrutura da família. Há uma socióloga alemã, Elisabeth Beck-Gernsheim. Esta socióloga alemã, ela tem um belíssimo livro sobre a reinvenção da família, é o título, né? E a certa altura ela diz assim:
Vários colegas meus, sociólogos, se referem ao mundo pós-familiar. Ela disse, e eu fico pensando no seguinte, que depois da família, o que pode vir? A família. Apenas reestruturada, apenas reorganizada, mas se isso pudesse ser feito com dignidade e com respeito entre as pessoas, será maravilhoso. Teremos uma outra modalidade de família, como a nossa hoje não imita nada a sociedade patriarcalista dos séculos XVIII e XIX, em que o pai de família tinha direito de vida e morte sobre os membros da família. O patriarca tinha direito de vida e morte. O nosso grande herói bandeirante, Fernão Dias Paz, mandou enforcar o próprio filho, quando o filho foi acusado de ter feito um roubo nos dinheiros dele lá. Ele fez o enforcamento do filho, obrigou a família toda a assistir na primeira fila o enforcamento do rapaz e, enfim, todo mundo que participava da bandeira viu aquela tragédia do pai enforcando o próprio filho. Nossa sociedade não imita isto. Claro, há tragédias na nossa sociedade, mas ela não imita costumeiramente isso. Então nós já somos um outro modelo de família, mas nós estamos caminhando no século XXI para outro modelo que precisará ser reestruturado, repensado, para benefício e respeito da dignidade que cada ser humano tem intrinsecamente em si. A destrutividade, meus prezados amigos e irmãos, é uma marca do nosso tempo. Não é só a heterodestrutividade. Uns matam os outros. Guerras que acontecem, mas a autodestrutividade é uma coisa extremamente chocante. Pouca gente sabe do número enorme de suicídios em razão de homossexualismo. Pessoas que sofrem demais com a sua própria condição e acabam com 17, com 18 anos, matando-se. E o psiquiatra italiano Francesco Canova, numa pesquisa sua feita na Universidade de Pádua, ele diz que em 100% dos suicídios, 82% correm por conta de depressão. Depressões que são cada vez mais numerosas e comuns no nosso tempo. Então, autodestrutividade, heterodestrutividade, muita destrutividade marcando esse nosso tempo. E eu acho que aqui praticamente todos viram essa semana uma pobre jovem muito linda que resolveu cheirar uma buzina, gás de buzina, e morreu com parada cardíaca. Às vezes a autodestrutividade nem é muito consciente. É coisa de festa, de balada, não sei o que e tal, de repente sai de lá morto. Não é? E há uma introjeção humana muito difícil de um conceito que, em termos industriais e comerciais, é um conceito até bom, o conceito de descartabilidade. Então, há canetas descartáveis. Eu tinha uma caneta, quando eu fazia primeiro, segundo ano do antigo ginásio, eu tinha uma caneta que vinha de uma pessoa da família, minha mãe me entregou, e eu tomava conta daquilo neuroticamente. Hoje eu posso andar com essa canetinha Bic aqui, não tem nenhum problema. Se acontecer alguma coisa. Então, há um lado positivo na descartabilidade. Um engenheiro da Pirelli me dizia o seguinte: já se sabe, professor, perfeitamente, que é possível se produzir pneus que rodam 125 mil quilômetros. Mas se a gente apelar para isso, ninguém vai ter emprego mais. Vai ser um desemprego brutal, vai ser uma coisa extremamente problemática. Então, por
por razões sociais, continuamos produzindo pneus que rodam 35 mil, 36 mil quilômetros. Então, esse conceito de produto descartável surpreendeu-nos, passando a fazer parte da nossa interioridade. Então, por exemplo, uma pessoa vai a um jantar e está junto com um amigo e chega um terceiro e o amigo apresenta esse terceiro à pessoa, a pessoa estende aqueles dedos flácidos de muito prazer, tal. Não está tendo prazer nenhum, mas assim, é um rito social, né? Muito prazer e tal. Aí esse terceiro se vai, o que estava antes disse, olha, esse que eu te apresentei é filho da indústria onde você do dono da indústria onde você trabalha. Não diga, ele falou, agora já disse. Aí o sujeito sai atrás e o pobre não vai conseguir jantar, de tanto que ele quer conversar com ele. Quer conversar, porque ele se transformou num produto útil, numa coisa útil. Não é consideração humana, não é solidariedade, não é gosto da convivência humana, é utilização do ser humano. Isso pode acontecer até no âmbito das famílias, pode acontecer, utilização de um pelo outro, enfim, a introjeção do produto, da noção de produto descartável, No século XIX, cunhou-se uma fórmula, e essa fórmula foi considerada pelo filósofo alemão Max Scheler o desastre antropológico do século XIX, que haveria de causar grandes danos ao século XX e, quiçá, ao XXI. E olha que ele morreu em 1928, Max Scheler. E o que isso significa? É a seguinte fórmula: homem é igual a produção, que é igual a dinheiro. H maiúsculo é igual a P maiúsculo R minúsculo, que é igual a cifrão. Homem é igual a produção, que é igual a dinheiro. Esse era o fundamento daquilo que viria a ser e está sendo agora a sociedade de consumo. Então as vidas humanas passam a valer pouquíssimo. As vidas humanas passam a ter mínimo valor. E este é um quadro que eu pinto aos meus caros irmãos, sabendo que é um quadro desanimador. Porém, temos sido prisioneiros também da mídia, sobretudo no Brasil. Há um jornalista de São Paulo, Laurindo Leal Filho, que foi fazer pós-doutorado em Londres. E ele escreveu um livro extraordinário intitulado A Melhor Televisão do Mundo, a mídia britânica. E por que ele chamava a melhor televisão do mundo? Não por razões tecnológicas. O mundo inteiro vem fazer estágio no Projac, porque tecnologicamente é a melhor televisão do mundo, é a brasileira. Tecnologicamente, em termos de imagem, de trabalho, sobretudo de trabalho de marketing. É fantástica a televisão brasileira. Agora, ele dizia, na Inglaterra, toda a mídia está submetida a 3 comissões. Todas as 3 comissões têm 9 membros. Então, são 3 membros nomeados pela rainha, 3 membros nomeados pelo parlamento e 3 membros eleitos diretamente pelo povo. Esses compõem cada comissão. Uma comissão cuida do que está sendo feito com a língua inglesa. Ah, Jesus, se isso acontecesse aqui, ia ser terrível. Terrível, né? O que está sendo feito com a língua inglesa? É preciso não haver
nenhum ataque à estrutura correta da língua inglesa no trabalho televisivo na Inglaterra. Segunda comissão, e essas comissões têm direito punitivo. Um dia, numa encenação, escapou um palavrão. Isso foi considerado ofensa à cidadania inglesa, e esse canal de televisão teve que pagar uma multa de 1.100.000 libras. É dinheiro pra caramba, porque a libra é mais alto que o dólar, que já é um desespero, né? O dólar, a libra é mais alta ainda, né? Então, a segunda comissão cuidava de erotização excessiva. Essa coisa de, sabe, quando a gente assiste, eu assisto, eu fico esperando para fazer companhia para minha querida, eu fico esperando para fazer companhia para minha querida, a Eita Mundo Bom, a novelinha de roça. Eu sou de roça, eu sou do sul de Minas Gerais, então eu fico lá esperando, e aí sou obrigado a assistir um pedaço da Malhação. Meu Jesus, eu me sinto malhado, profundamente malhado, esteticamente malhado, moralmente malhado, malhado de todas as maneiras. Acontece que o Estatuto da Criança e do Adolescente, a única coisa que cobra da nossa mídia é que ela diga no início: este programa é adequado para tal idade. Até parece que no Brasil isso é muito obedecido. Até parece que adolescente dorme antes de 11h30 da noite. Até parece que as coisas são naqueles horários, tudo disciplinado naqueles horários. E a terceira comissão cuida de excessos de violência transmitidos pela mídia. Porque na Noruega, o governo norueguês fez uma experiência, fez um acordo com toda a mídia do país para que não noticiasse crimes, não noticiasse violência. E a violência no país caiu 37%. Então, a terceira comissão cuida do excesso de violência, que às vezes é incrementado, transmitido e incrementado pela mídia. Pois nós temos sido prisioneiros de uma mídia que praticamente agride as famílias. Agride as famílias. É claro que há exceções. Eu gosto muito de um canal que às vezes chateia um pouco a minha querida, que é Globo News, que eu acho que tem profissionais de muito bom nível ali, fazendo análises de situações brasileiras, de situações internacionais, de situações políticas e tal. Então, a mim agrada e não me ofende em nada, não me desdoura em nada assistir lá aquele canal. Aliás, me ajuda a me colocar a par das coisas que vem acontecendo de uma maneira analisada. O fato é que a mídia, não fazem notícia na mídia os anônimos imprescindíveis e que se contam aos milhões que nós temos no nosso país. Essa semana eu estava vendo uma reportagem que realmente me comoveu muitíssimo. Um menininho de uma favela, um menininho que mostrou o lugar onde o menininho mora com sua família. Dava desespero de ver uma família morando naquele lugar. O menininho vai à a unidade de polícia pacificadora, ele vai todo dia lá pedir para os policiais ajudarem, ensinarem coisas para ele fazer as lições. E os policiais o tratam com extremo carinho, ao ponto de que no aniversário promoveram uma festa de aniversário para o garoto, e o garoto nunca tinha visto aquilo. Ele ficou absolutamente emocionado de ter uma festa de aniversário que ele nunca havia tido. E conheci em Uberaba Dona Aparecida, que conduzia o Hospital de Fogo Selvagem, que era um canto de criatura, que se dedicava ao ser humano assim, absolutamente, e tantos que nós conhecemos muitas pessoas de excelente qualidade. Essas não estão nos noticiários. O que faz notícia é homicídio, o que faz notícia é corrupção, o que faz notícia é um monte de negatividades que a nossa mídia despeja, né? Todos os brasileiros
tem um ritual interessante. Chega toda noite, às 8h25, ele se senta na frente da televisão para beber o seu copo de angústia, com o Jornal Nacional ou com o jornal de outras emissoras, né? Um escritor espanhol, grande filósofo, grande escritor e grande poeta, Dom Miguel de Unamuno. Dom Miguel de Unamuno dizia, e a gente precisa entender a sutileza da frase dele: infelizmente, ainda não se escreveu e nem se noticiou a história dos homens e mulheres sem história. Aqueles que são tão presentes nas suas famílias, tão presentes no seu trabalho, tão presentes na sua sociedade, que o pessoal nem chega a ver muito, não. É mais fácil ver um bandido que mata pelas esquinas. Então, nos tempos atuais, há vasto quadro de sombras e de luzes, não esqueçamos disso. Nós tendemos a ficar mais fixados nas sombras. Acontece que em 1900, o último ano do século XIX, o físico alemão Max Planck publicou seus primeiros trabalhinhos sobre física quântica. Ele nem podia imaginar que todo o caminhar mais avançado da ciência no século XX e nesse início do século XXI derivaria dos avanços da física quântica. De tal maneira que, se antes a religião, espiritualidade, era uma coisa de beatos, de beatas, de padres, de freiras, de pastores, hoje a espiritualidade nos é trazida em salvas de prata pelos prêmios Nobel de Ciência. Isso é luz, e é uma luz que vem acontecendo desde 1913 e vem acontecendo até os nossos dias. Não são só sombras, há luzes. E o que é a história que Cícero chamava de a mestra da vida? O que é a mestra da vida, a história, nos diz? Primeiro ensinamento da história, e aí eu devo isso ao meu colega, que me deu muitas coisas importantes para ler, né? Então, o primeiro ensinamento da história é de que nós não podemos avaliar a totalidade da evolução histórica com os óculos da crise que nós estamos vivendo num determinado momento. Não podemos, que aí teremos uma visão totalmente distorcida, né? Segundo ensinamento, os fatos históricos mostram uma linha ascensional do ser humano, e a linha ascensional precisa ser apreciada, valorizada, para que nós participemos dessa linha ascensional. E então a história nos coloca fatos exemplificativos. E esses fatos são extraordinários. Por exemplo, a Grécia, o berço da civilização ocidental. Em Atenas, todo bebê que nascia tinha que ser levado ao conselho de anciãos, que era um grupo de velhotes respeitáveis, mas que não entendiam muito de criança, não. Então, todo bebê era levado ao conselho de anciãos, e o conselho de anciãos dizia assim: esse parece saudável, esse aqui joga no despenhadeiro. Esse parece saudável, esse joga no despenhadeiro. Milhares e milhares de crianças foram jogadas no despenhadeiro, que era o lixo, digamos assim, o aterro sanitário, num despenhadeiro que tinha em Atenas, né? Hoje isto seria crime. Acontecem tragédias? Acontecem, mas são criminosas. E, na maior parte das vezes, são punidas, legalmente punidas. Então, houve um progresso.
Ninguém hoje pode chegar, nem o médico que fez o parto, pode chegar e dizer assim, se fosse a senhora, eu dava um jeito de sumir com essa criança, porque ela não vai vingar, não. Nem o médico pode abrir o bico, nesse sentido. Outra coisa, na própria Grécia, ainda estamos em Atenas, havia lá o chamado princípio de porné, de onde vem a palavra pornografia. Princípio de porné dizia o seguinte, que era legal e era moral que toda criança que ficasse órfã de pai e mãe fosse encaminhada para a prostituição, meninos e meninas. O que hoje é crime, o que hoje é absolutamente criminoso. Repito, acontece? Acontece. Mas quando se descobre, isso é criminalmente punido. Foram, ao longo dos tempos, abolidos os cultos religiosos com sacrifícios humanos. Houve época em que Moloque era uma estátua, vamos dizer assim, fundido em metal, né? Então, dentro de Moloque se colocava uma fogueira e tal, e quando o povo estava descontente com o que ele estava vivendo, ele não podia passar por uma crise como essa aqui, então seria um desastre. Mas assim, quando o povo estava descontente com a sua própria vida, pegava-se os jovens e adolescentes mais perfeitos e bonitos e eram atirados na boca de Moloque e eram queimados, para apaziguar o deus Moloque. Sacrifícios humanos foram comuns em muitas partes do mundo durante muito tempo. E hoje, sacrifícios humanos são legalmente e moralmente e religiosamente proibidos. Houve uma evolução maravilhosa, desde um regime de vingança primitiva até ao direito altamente elaborado que nós temos hoje. Quando cumprido com seriedade, é algo de uma elaboração finíssima, o direito de hoje. Quando se compara com aquele regime de vingança primitiva, é uma coisa que não tem absolutamente termo de comparação. As intolerâncias religiosas e fundamentalismos. No século XX, essas coisas quase que desapareceram, felizmente. Nesse início do século XXI, surpreendentemente, há ameaças de que as intolerâncias fundamentalistas voltem. Eu estou dizendo isso porque eu tenho um ex-aluno que hoje é um destacado professor na USP, na Universidade de São Paulo, e ele sempre, uma vez por mês, mais ou menos, ele vem aqui e me leva para almoçar com ele. E aí a gente conversa um bocado, o almoço vai quase até o jantar. Então ele estava me dizendo o seguinte, que ele, embora eu não tenha religiosidade, não seja uma pessoa religiosa, eu participei de uma pesquisa sobre candomblé e umbanda na cidade de São Paulo. E o que me horrorizou foi ver o neoevangelismo. Não é o evangelismo tradicional de presbiterianos, de batistas e tal. O neoevangelismo, esse que delira por dinheiro, nós estamos suando de conhecer, que o neoevangelismo tem feito perseguições brutais às pessoas que participam do candomblé e da umbanda. E vejam que coisa interessante. O nosso querido e sempre saudoso Chico Xavier, ele dizia assim, na primeira metade do século XX, ele dizia: há duas médiuns que gozam da minha maior admiração neste país. Dona Ivone do Amaral Pereira e Dona Zilda Gama. Pois é, Dona Ivone do Amaral Pereira, perto de falecer, resolveu conceder entrevista a um grupo de pessoas que fez diferentes entrevistas com ela. E há um momento, esse livro é lindíssimo, e há um momento em que um entrevistador
narra a situação de uma família muito rica, muito poderosa, muito bem situada materialmente, mas que vivia no inferno essa família. E Dona Ivone diz: mas meu irmão, isto é um caso para as forças de Umbanda. Dona Ivone do Amaral Pereira, que nunca foi umbandista na vida, não é? E ela diz: isto é um caso para as forças de Umbanda. Aí o entrevistador diz assim: como assim, Dona Ivone? Ela falou assim: porque a Umbanda tem uma polícia militar. A Umbanda tem uma polícia militar que sabe trabalhar, é muito mais eficiente que a polícia militar nossa aqui, na nossa realidade. Então, a questão da intolerância religiosa e dos fundamentalismos, ela está ameaçando voltar nesse princípio de século XXI, mas como nós sabemos que já estamos em processo de transição planetária, essas coisas não haverão de vingar, não terão tanto tempo para se resolverem bem, né? Então, tivemos circos romanos, tivemos Inquisição, tivemos a noite de São Bartolomeu, que matou quase todos os huguenotes protestantes da França, tivemos vários outros fundamentalismos, mas hoje o que nós temos e que já nos preocupa é quase nada perto disso que já existiu. Houve progresso, houve evolução, historicamente documentados. E os espetaculares avanços de ciência e de tecnologia. Não é? Houve uma época, eu me lembro, garoto lá em Minas Gerais, de senhoras que quando ficavam com catarata, e senhores também, eles punham um pano preto assim em cima do olho e esperavam a cegueira e ficavam cegos. Hoje, uma operação de catarata é uma coisa que se faz em 10 minutos. Com extraordinária sapiência científica e com grande tecnologia. Faz-se uma cirurgia de catarata. Esse é um exemplo que eu estou dando, porque já minha mãe foi cardíaca desde os 39 anos. Graças ao bom Deus, morreu com 71. Mas ela foi cardíaca desde os 39 anos. Nem nunca se falou nas imediações de minha mãe sobre cirurgia cardíaca, para botar ponte safena, para fazer correção no coração. Não tinha. Essa coisa não tinha. Era um chique quando a pessoa dizia: eu fui a tal cidade do Vale do Paraíba fazer um eletrocardiograma. Que chique. Que chique que era isso aí, né? Então a medicina, a aviação, os transportes de modo geral, as telecomunicações, sobretudo, a informática, essa coisa que infelizmente vem sendo muito mal usada ao ponto de ser chamada nova dependência. Tem pessoas morrendo no trânsito porque estão distraídas com os celulares que foram transformados em quase microcomputadores, né? Então as pessoas ficam com o WhatsApp lá e tal, e são atropeladas, várias já morreram no trânsito, e também meninos e meninas que deixam o celular ao lado do travesseiro, porque durante a noite eles fazem contato uns com os outros numa neura terrível. Tem um pesquisador italiano, Giovanni Guerreschi, também da Universidade de Pádua, que ele tem um livro traduzido aqui no Brasil com o título Novas Dependências. E ele nem toca em álcool e nem toca em drogas entorpecentes. São essas dependências geradas pela informática e pelas telecomunicações. Então nós fomos dos genocídios brutais, não que tenham cessado, mas os genocídios que depois aconteceram estiveram sob o guante da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que a ONU promulgou em 1948.
E essa Declaração Universal dos Direitos Humanos tem sido um grande avanço, uma grande riqueza também para o nosso tempo, esse início do século XXI. Por outro lado, quando no final do século XVIII e início do século XIX, quando havia distúrbios mentais, mas transtornos sérios, as pessoas enlouqueciam, e como acontece hoje, do mesmo modo. Mas o que se fazia? Pegava-se um navio velho, lotava o navio de loucos, enchia de comida, levava o navio e soltava em alto mar. Não queremos conviver com os loucos e nem queremos tratar deles. Eles ou morriam de fome ou morriam afogados, e curiosamente os grandes caridosos da época foram os piratas. Os piratas que assaltavam, roubavam caravanas e tal, eles paravam, lavavam os loucos, alimentavam os loucos, ficavam um pouco com eles, não é? Mas os loucos eram tratados como tralha, como bichos, eram assim tratados. No entanto, hoje, o tratamento que se dá é muito competente, não é? Quando não é competente e é descoberto, isso sofre sanções muito sérias dos órgãos de saúde, e evite ao máximo levar uma pessoa com transtorno mental para um hospício. Os hospícios estão praticamente, gradativamente sumindo, para que se possa tratar com muito mais humanidade os nossos irmãozinhos que vieram com essa programação de vida de sofrerem sérios transtornos mentais. Tudo isso é avanço histórico. Tudo isso é a linha ascensional de progresso de que a história dispõe. Portanto, a lei de progresso e evolução que está na parte 3ª e capítulo 8º do Livro dos Espíritos é absolutamente válida. Por mais desapontados que nós estejamos agora com o nosso tempo, com esse tumulto que está aí, não é? Tumulto econômico, tumulto político, desemprego de mais de 9 milhões de desempregados, por mais que a gente tenha esses desapontamentos, a lei de progresso e evolução, no livro 3º, capítulo 8º, ela trazia toda a sabedoria do plano maior. Nós é que tínhamos dificuldade de compreender tanta sabedoria. Promessas espirituais. No Eclesiastes, portanto no Antigo Testamento, o Eclesiastes, também chamado o livro do pregador, é assinado pelo rei Salomão, mas é sabido que o rei Salomão tinha uma corte de sábios babilônios, egípcios, de várias partes, e ele era o presidente dessa corte de sábios. Então, quando se terminava de produzir um texto, muito educadamente se pedia para o presidente assinar o texto. Então, nem todos os textos atribuídos na Bíblia ao rei Salomão foram todos aprovados por ele, mas nem todos os textos foram escritos pelo rei Salomão. Mas nós encontramos no Eclesiastes uma passagem que diz assim: Deus tem um plano imenso para a humanidade. E não é nenhuma vida de 80 ou 100 anos que será capaz de entender o plano divino. Quando nós achamos que está tudo errado, de repente, nós percebemos que o errado somos nós, na nossa interpretação. O Antigo Testamento foi escrito em aramaico e hebraico. E nessas línguas não havia a palavra promessa. Então Deus fez com os humanos alianças, assumiu com os humanos compromissos, conforme se lê no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, que esse foi escrito em grego, no grego a palavra promessa existia. E então passa Santo Agostinho no século V, no século IV depois de Cristo, passa Santo Agostinho a escrever lindamente sobre as promessas evangélicas. As promessas evangélicas.
E diz Santo Agostinho: aquele que volta as costas para as promessas evangélicas, voltou as costas para o próprio Deus. Século XIX, um notável professor, Hippolyte Léon Denisard de Rivail, homem muito inteligente e muito equilibrado como pessoa, muito apreciado em Paris, embora ele fosse de Lyon, morava em Paris, ele era muito apreciado em Paris. E então um amigo começou a dizer para ele: vamos a uma sessão lá que as mesas giram e aí, de repente um espírito fala lá e tal. E ele dizia: será? E foi empurrando, até que um dia ele resolveu atender o amigo. Falou assim: olha, vou atendê-lo, vamos a essa sessão na casa de Madame de Pleine Maison. E de lá daquela realidade ele nunca mais saiu. Porque quando ele viu pessoas fazerem perguntas mentalmente ou dizendo as perguntas, e a mesa responder inteligentemente, ele disse: mesa não tem cérebro, mesa não tem inteligência, portanto alguém está movimentando essa mesa. E com esse entusiasmo, ele tinha muita vontade de conversar com Sócrates. Ele pedia: será que nesta sessão, aí começou a voltar às sessões, né, por decisão dele, será que nessa sessão eu podia fazer um mínimo contato com Sócrates? Ele tinha uma admiração imensa por Sócrates, que realmente veio preparar os caminhos do Mestre Jesus, né, Sócrates, no quarto século antes de Cristo. E aí, um dia, um espírito se manifesta, Zéfiro, usava esse nome, Zéphiro, lá na pronúncia francesa. Zéfiro diz para ele, fala assim: olha, eu sou portador de um recado para o professor Denisard Rivail. E este recado é que o senhor está a ponto vai precisar resolver se aceita ou não, porque o Espírito de verdade incumbiu-me de dizer que o senhor tem uma missão que vai lhe tomar o restante dos seus dias até o final da sua vida. É uma missão difícil, é uma missão pesada, mas é uma missão maravilhosa. Kardec, aquele equilíbrio de sempre, pediu até o dia seguinte para pensar. No dia seguinte ele voltou, reuniu-se o pessoal e tal, e se fez presente o Zéfiro, que fazia parte da pleiade do Espírito de verdade, né? E ele disse: eu estou aqui absolutamente disposto a assumir essa missão e a assumi-la até o último suspiro de minha vida, com máxima dedicação. Ora, o Espírito de verdade, essa maravilhosa pleiade chamada Espírito de verdade, ele não poderia ter encontrado um perguntador melhor. Ele precisava de um perguntador extremamente inteligente para compor um livro dos Espíritos, para compor o livro dos Médiuns, para compor as obras essenciais da codificação, que há as essenciais 5 e as secundárias. Então, aí começa a nova revelação. Aí começa também chamada de terceira revelação. Os espíritos superiores da equipe do Espírito de Verdade oferecem todas as garantias ao triunfo do bem no mundo dos homens. Porém, já diziam lá no século XIX, não é para amanhã nem para o mês que vem, mas fiquem confiantes, porque estamos oferecendo todas as garantias para o triunfo do bem no mundo humano. Então, dizia, dialogando com Allan Kardec, alguém que usou o nome do Espírito de Verdade, eu não sei se era o próprio, não sei se era uma pleiade, isso é uma coisa que nos meus 42 anos de estudo eu não esclareci ainda. Mas assim, ele assumindo o nome do Espírito de Verdade e disse:
professor. Um dia o senhor vai ter a necessidade de mudar o seu nome. Agora, há uma coisa que vai ser imutável a partir de hoje na sua vida e que nós queremos muito que o senhor torne imutável na maior parte de vidas que o senhor puder, que é retomar-se com a maior seriedade a lei do amor. A lei do amor. Era a confirmação da certeza nas vidas sucessivas. Era a certeza da confirmação daquilo que os gregos chamavam de palingênese. Vidas antigas, vidas atuais, vidas futuras, a questão reencarnatória. Porque a lei do amor, ela pode se cumprir numa semana, mas ela pode demorar 10 séculos para se cumprir plenamente, né? Então, meus prezados amigos e irmãos, para mim não ir muito mais longe do que isto, eu repito o Mestre Jesus. Quando o Mestre Jesus diz, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 11, versículo 33, o Mestre Jesus diz, no mundo tereis aflições. Ele não enganou ninguém. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que poderíamos também traduzir como tende confiança, eu venci o mundo. Palavras do divino, do Mestre Jesus. O apóstolo Paulo, o ex-perseguidor dos cristãos, e foi a figura mais importante do cristianismo primitivo, do cristianismo dos primeiros tempos, o apóstolo Paulo escreve, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel, absolutamente fiel, é aquele que prometeu. Isso está em Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Então, meus irmãos, nós podemos ir em paz para as nossas casas, para os nossos lares, certos de que Deus é fiel a nós e de que as promessas evangélico-espirituais nos sustentarão, desde que depositemos toda a nossa fé nessas promessas. Então eu peço licença para encerrar, dirigindo-me ao próprio Pai Celeste. Então, Pai Celeste, poderemos, apesar das coisas que agora nos assombram, investir nossas esperanças na extrema fidelidade divina, certos de que uma transição planetária de qualquer forma nos levará à paz de um mundo de regeneração. Então poderemos dizer, em prece, ao Supremo Criador, temos certeza, nosso Pai de amor e doçura, que podemos, apesar dos desequilíbrios deste nosso mundo, confiar em vossas promessas, na paz de nossos lares e no convívio solidário com os nossos semelhantes. Não queremos e não podemos virar as costas, Senhor, às vossas promessas. Que assim possa ser, ó Pai de amor e doçura.